que as telas são tão ruins para as crianças e o que você pode fazer para evitar o uso delas com os pequenos. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Eu sou a Bel e este é o Conta Outra, um espaço pra gente falar sobre literatura infantil. Eu estou aqui, estou lá no Instagram e também estou no blog com alguns textos, alguns pensamentos organizados assim de forma escrita. Se você tá chegando por aqui agora, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que não está totalmente ligado aos livros, mas que fala sobre a infância e é um assunto muito importante e que me preocupa muito e que me incomoda muito quando eu presencio algumas cenas e eu imagino que talvez também te incomode ou talvez você não tenha pensado ainda sobre o assunto. E se você não pensou ainda sobre o assunto, essa é a hora. Hoje a gente vai falar sobre o uso e o uso excessivo de telas pelas crianças e todos os problemas que isso traz para o desenvolvimento delas. E quais são as telas às quais eu me refiro? Televisão, computador, tablet, celular, todos esses dispositivos assim. Eu, talvez como muitos de vocês, fui criança lá nos anos 90 e nessa época não se falava sobre o assunto. Tanto que ontem eu tava pensando em quanto tempo eu passava assistindo televisão durante a infância, não é primeira infância, isso eu realmente não lembro, mas depois, sei lá, dos meus 6, 7 anos até a adolescência, eu passava muito tempo sentada no sofá assistindo televisão. E eu acredito que hoje eu só não faço mais isso, porque hoje dá pra contar nos dedos, assim, a gente assiste bem pouca TV em casa, mas eu não considero isso nenhum mérito, porque se eu for contabilizar o tempo que eu passo no celular assistindo conteúdos, assim, passivamente, é bem grande, não faz tanta diferença. Mas como eu ia falando, lá na infância, eu lembro de acordar, né, me organizar, tomar café e já ia assistir os desenhos da manhã. TV Globinho, Bom Dia e Companhia, e ficava assistindo os desenhos até a hora de ajudar minha mãe a preparar o almoço ou arrumar a mesa e tomar banho, e sempre ia me arrumando para a escola e espiando ainda um pouquinho do desenho, porque não podia perder, né? E ia pra escola e depois que voltava, aí começava outra maratona. Era Chaves, Malhação, novela das 6, a das 7 a gente não assistia geralmente, mas às vezes até a das 8 a gente assistia, muitas vezes. E aí já ia dormir e no outro dia começava tudo de novo. Então eu tive uma infância com muita televisão e até hoje é bem estranha a sensação que eu tenho, assim, quando a TV tá ligada, eu não consigo fazer outra coisa, assim, se eu começo a ver, eu tenho que ficar vendo até o final, é muito difícil pra mim, tipo, abrir mão daquilo que tá passando ali e fazer outra coisa e prestar atenção em outra coisa. Isso é estranho, né? Alguém mais se identifica? Me contem ali nos comentários como que é isso pra vocês. Vocês sentem essa coisa que parece que prende e tem que ficar assistindo televisão? Ou não só a televisão, né? Mas no celular, essas outras distrações que a gente arruma. Bom, mas não é sobre mim que é esse vídeo. Esse vídeo é sobre as crianças. Quero falar pra vocês dois grandes problemas que existem nesse excesso de telas para as crianças. Dois problemas que eu enfrento e que as crianças podem enfrentar também. Um deles tem a ver com o tempo que é gasto na frente da televisão, mas não com esse tempo na frente da televisão, mas com tudo aquilo que a gente não faz, que as crianças não fazem porque estão assistindo televisão. As crianças precisam se mexer, elas precisam experimentar o mundo, elas precisam conhecer as coisas, precisam brincar, precisam fazer atividades, precisam ter responsabilidades. E quando a gente passa muito tempo na frente da televisão, a gente não tem tempo de subir numa árvore, a gente não tem tempo de correr, a gente não tem tempo nem de fazer arte, não tem tempo de inventar, de fazer bagunça, tudo que é tão natural do ser humano e tão importante para o nosso desenvolvimento. Quando a gente fica na frente da TV, a gente só tá
recebendo estímulos de forma passiva. A gente tá ali, sim, recebendo muitos estímulos, dependendo da programação. Bom, aqui eu nem vou entrar no critério de programas, mas eu espero que se você costuma deixar seu filho assistindo televisão, você saiba que tipo de programa que ele assiste. Isso também não era uma preocupação lá nos anos 90, mas acho que hoje em dia os pais costumam se preocupar com os personagens, com o que é falado, o que é trazido assim de conteúdo, o que é ensinado, porque a gente sabe que as crianças repetem as coisas, né? Elas estão ali tendo acesso a muita coisa que vai influenciar elas de alguma forma. Não acho que crianças equilibradas vão fazer as artes que tem nos desenhos, né? Vão sair repetindo isso. Isso eu acho que não é tão assim, mas elas estão conhecendo muita coisa e estão tendo muitas ideias e estão sendo despertadas para coisas que às vezes não tem muito a ver com a idade delas, para coisas que ainda tá muito cedo, sabe? Ainda não está na hora. E nisso eu tô falando sobre sexualidade, sobre violência, sobre vários aspectos. É bom a gente sempre estar de olho no que as crianças estão assistindo. Eu tenho certeza que se eu não tivesse passado tanto tempo da minha vida assistindo televisão ou zapeando no celular ou na internet, na época em que o computador ainda era mais presente do que o celular, né? Se eu não tivesse perdido tanto tempo, eu já teria lido todos esses livros, eu já teria lido muitos mais livros, eu já seria uma pessoa com muito mais conhecimento, com muito mais conteúdo, e isso me faria mais feliz e mais satisfeita com o meu desenvolvimento. Bom, quem me acompanha no Instagram sabe que de vez em quando eu compartilho um pouco da minha rotina, assim, e da minha luta diária, né, em ser uma pessoa produtiva, uma pessoa que lê, que estuda, e essa busca constante por crescimento. Com certeza, se eu tivesse me despertado para isso antes, hoje seria mais fácil e hoje eu estaria muito mais longe. Mas então, o segundo grande problema do excesso de telas na infância, e não só na infância, para todo mundo, né? Além do mau uso do tempo, é que as telas, elas nos superestimulam, mas elas não nos estimulam muito profundamente. Deixa eu explicar. A forma como as programações na TV são feitas, e até o Instagram e agora o WhatsApp, né, que tem a possibilidade de acelerar o áudio, elas são feitas para que a gente esteja sempre recebendo muitos estímulos, né? O nosso cérebro, a gente gosta de ser estimulado. Ser estimulado é prazeroso pra gente, né? Temos ali uns hormônios que ficam felizes. E a TV entendeu isso. E todas as outras mídias também entenderam isso. Tanto que hoje em dia, né, os stories ali é 15 segundos e vamos pro próximo. 15 segundos e vamos pro próximo. E a gente fica sempre com esse monte de estímulo que nos dá essa sensação de que a gente tá com pressa, sabe? Mas as coisas elas vão mudando tão rápido, que a gente não consegue pensar. Esse é um dos grandes problemas, assim, de assistir e de ter esses estímulos onde a gente é passivo, sabe? Porque quando a gente tá assistindo televisão, a gente não tá fazendo nada, a gente tá parado, recebendo. E como tudo acontece muito rápido, uma coisa muito depois da outra, a gente não tem tempo de pensar. E aí quando a gente finalmente tem um tempo assim de silêncio, um tempo de pensar, a gente não consegue lidar com esse tempo. E eu tô falando da gente porque eu me incluo super nisso, pra mim é uma grande dificuldade da vida. A gente não consegue lidar com o silêncio, né? Hoje em dia, a gente não consegue ficar sem saber o que fazer. A gente não consegue ficar assim num momento de vácuo. Não, a gente, nem que seja fingir, mas a gente fica, sei lá, passando a tela do celular assim pra cima e pra baixo pra fazer de conta que a gente tá fazendo alguma coisa pra gente não se sentir desconfortável. A gente não consegue não estar fazendo nada, a gente não consegue esperar. A gente precisa estar sendo útil o tempo inteiro, estar ocupado o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo essas ocupações, elas não são ocupações de verdade, essa utilidade é uma falsa utilidade, porque a gente fica perdendo tempo, né? A gente acaba ficando superficial, porque a gente não tem tempo, a gente não se dá tempo para aprofundar. E essa é uma das grandes diferenças dos aprendizados que a gente tem ouvindo, assistindo aulas e lendo. Quando a gente lê, mas também a gente tem que se propor a isso, né? A gente consegue pensar um pouco mais, porque a gente tá lendo no nosso ritmo, e aí depois de uma frase ali a gente consegue dar aquela parada e elaborar aquilo que a gente leu. Quando a gente tá assistindo um vídeo, alguma aula, alguma coisa assim, a gente não tem esse tempo, a não ser que a gente fique pausando, mas daí a gente não vai ficar pausando, né? Enfim,
E todos esses estímulos, além de nos manterem sempre num nível muito superficial dos conhecimentos e dos conteúdos que a gente acessa, eles nos agitam demais, 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 demais. Existem várias pesquisas que associam o uso excessivo de telas e o uso de telas com a perda de sono, com agitação, com estresse, com irritabilidade, com transtornos emocionais, né, com transtornos de comportamento. Eu vou deixar aqui embaixo uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria para vocês darem uma olhada. A lista é enorme. As telas não fazem bem pra gente. Elas são importantes, com certeza. Bom, se não fossem, eu não estaria aqui falando com vocês. Mas elas precisam ser controladas. A gente precisa conviver com as telas com equilíbrio, tanto nós adultos quanto e principalmente as crianças. E eu não sei se vocês sabem, mas existe uma orientação para o uso, para o tempo de uso de telas para as crianças, né? De acordo com cada faixa etária. Essas informações estão no mesmo link que eu acabei de mencionar, mas o Conselho Brasileiro de Pediatria diz que crianças com até 2 anos não devem ter acesso a telas. E que crianças de 2 a 5 anos devem assistir no máximo 1 hora de tela por dia. E dos 5 até os 8, 2 horas. E depois, até a adolescência, 3 horas. E o ideal seria que na vida inteira, né, a gente assistisse no máximo 3 horas. Mas eu tenho certeza que se você for pegar aí o seu celular, como eu poderia fazer pegando o meu, mas ele não está aqui no momento, então eu não vou passar essa vergonha, você vai ver que você passa mais tempo do que isso mexendo no celular, né? Tirando ainda as outras telas que a gente tem acesso. Claro, elas são importantes para o trabalho, mas vamos combinar? A gente perde muito tempo na vida só olhando stories. Mas enfim, agora você sabe dos 2 grandes problemas, que é o tempo que a gente perde e que é o superestímulo e todos os malefícios que eles trazem pra gente. Você já sabe também qual é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. E agora, o que fazer? Porque tem aqueles momentos em que a gente precisa pôr a criança na tela, em que a gente não aguenta mais. E eu super entendo. Eu não sou mãe, não tenho filhos, mas eu convivo com mães, com crianças, e eu sei que tem alguns momentos em que a gente precisa, assim, né? Ou pelo menos a gente acha que a gente precisa. E aí essa necessidade vai depender muito da briga que você vai querer comprar, de quão disposto você vai estar para manter seu filho longe das telas. E eu sei, eu entendo que existem muitos momentos em que a gente precisa ter um pouquinho de paz, assim, né? E ali a TV e o celular dão uma ajuda. Mas existem muitos exageros. Se você sair, for para um lugar, para um restaurante, para algum ambiente onde tem crianças, é muito difícil ver crianças que estejam interagindo com as pessoas e vivendo em sociedade. Geralmente, em restaurantes, elas estão ali assistindo um desenho enquanto o resto das pessoas convive socialmente. Isso é ruim, né? Porque isso tira a criança da realidade e impede ela de viver muitas experiências. E tá, isso aí no restaurante, às vezes a criança come rapidinho e aí não tem tanta paciência de esperar, beleza. Mas às vezes tem cada situação. Eu já presenciei uma cena que essa me marcou assim profundamente. Num banheiro de shopping, eu acho, uma menina que não era pequena. Ela já devia ter uns 7, 8 anos. E ela tava com aqueles tablets que tem os coisinhos de segurar, sabe? Ela tinha ido no banheiro e estava lavando a mão e ela andava assim. E a mãe dela, enquanto ela apoiava, pegava a mão dela e lavava as mãos da menina e a menina não tirava o olho do tablet e do sei lá o que ela estava assistindo. E a mãe ainda tinha cara de pau. Ai, presta atenção no que tu tá fazendo. Mas minha filha, desliga esse negócio. Como é que a criança vai prestar atenção na realidade, né? Se ela tá ali com uma tela, com um desenho, uma coisa pra assistir no banheiro. Precisa? No banheiro? Não precisa, gente, não precisa. Obviamente eu não falei nada disso, né, porque na hora a gente só se choca. Às vezes os olhares falam, mas eu tento me controlar. Mas, enfim, precisava compartilhar isso com alguém, porque era uma cena muito chocante. Obrigada por me ouvirem. Enfim, para fechar, as crianças elas precisam viver a realidade, elas precisam aprender a se comportar nos ambientes e a gente precisa entender que criança é criança, criança faz barulho, criança demanda. Eu sei, é difícil entender isso e cansa, mas é a realidade.
E além de entender isso, você pode usar livros, usar gibis, para que a criança se mantenha ali ocupada enquanto você está fazendo alguma atividade social que você precisa. Ensina a criança a se distrair sozinha, ensina ela a se entreter sozinha e em silêncio. Isso não é muito fácil assim num primeiro momento, mas é algo possível de ser construído. E por hoje é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e manda ele para aquelas pessoas que precisam dar uma avaliada, dar uma pensada em como elas estão conduzindo esse contato dos seus filhos com as telas e o que isso está trazendo para o desenvolvimento deles. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!